Nessa última semana rolou a Ethereum Rio, uma grande convenção de criptomoedas no Rio de Janeiro que reuniu grandes investidores, incluindo Changpeng Zhao, o maior bilionário chinês, também conhecido como CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo. E dentro dessa conferência ele fez um anúncio tanto quanto peculiar, que foi que a Binance vai abrir operações no Brasil. Isso parece ser uma decisão óbvia, já que muitos de nós brasileiros usamos os serviços da Binance, mas na verdade essa decisão tem implicações tributárias muito importantes para nós brasileiros. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada sobre essa visita do CEO da Binance aqui no Brasil e o que essa mudança implica pra gente. Então, meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Bom, tudo começou ali no dia 15 de março, quando o CZ postou uma foto no Twitter com o governador de São Paulo, João Dória, abrindo margem para muitas especulações sobre o que ele estava fazendo aqui, o que ele estava querendo nessa história toda. Isso ainda não está muito claro. Inclusive, ele deu uma entrevista mais completa para a Folha de São Paulo, dizendo que ele procurou Dória porque eles estão prospectando uns novos negócios aqui em São Paulo. Então ele não sabe com quem compete com quem e que ele não tá ligando pra política. Mas além dessa visita, no dia 16 ele foi lá para Ethereum Rio. Além de participar da conferência, ele também conversou com o governador Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. O conteúdo dessas visitas é um pouco especulativo, mas no final do dia ele está querendo abrir operações aqui no Brasil. Ele está querendo trazer a Binance para um escritório aqui no Brasil. E ele vai fazer isso comprando uma licença de uma corretora que já existe aqui no Brasil, que já é regulada pelo Banco Central, que tem essas licenças para operar com criptomoedas. E basicamente a Binance está comprando essa corretora e está agora aguardando o Banco Central autorizar essa negociação para eles finalmente construírem um relacionamento dentro do Brasil. E isso é importante porque, assim, a forma como a Binance opera hoje em dia, ela tá numa zona legal meio cinzenta. Ela é uma empresa global, ela já teve sede em Malta, que tem suas regulações meio frouxas, depois ela foi para Ilhas Cayman, que também tem suas regulações frouxas, é conhecida como um paraíso fiscal, e basicamente de lá ela fornece serviço para o mundo inteiro e ela não tem que responder legalmente pelas questões, pelas leis, né, de cada país, exatamente porque ela não é uma empresa sediada naquele país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, ela opera, a gente pode acessar, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, ela não presta todas as informações tributárias que uma exchange, né, uma corretora de criptomoedas, precisa prestar sobre seus consumidores. Hoje em dia, existe essa normativa 1888, que é basicamente uma normativa específica para criptoativos, né, para corretoras, que faz com que as corretoras tenham que reportar todas as movimentações dos seus clientes para a Receita Federal. O que acontece é que a partir de agora a Binance vai reportar todas as transações de criptoativos que acontecem lá dentro para a Receita Federal. Mas isso não vai acontecer agora, porque a Binance ainda precisa receber autorização do Banco Central para comprar essa corretora Simpol, que tem a licença para negociar ativos aqui no Brasil. Assim que essa autorização for concedida, aí sim a Binance vira uma empresa com sede no Brasil e a partir desse momento ela vai passar a reportar todas as suas transações. Para deixar tudo bem claro, a Binance não vai fazer um report retroativo, então tudo que você já fez na Binance não vai ser reportado, mas a partir do mês que essa autorização for feita e a Binance tiver a sede no Brasil, a partir daí todas as transações serão reportadas para a Receita Federal e o seu saldo que tiver na exchange ao final do ano, então ao final de 2022, será também reportado para a Receita Federal. Até então, a gente precisava fazer esse relatório de forma manual, a gente precisava falar para a Receita Federal quanto que a gente tinha na Binance de forma manual, e agora não vai ter mais o trabalho de fazer essa coisa manual, já que ela vai receber todos esses registros automaticamente
da Binance. Agora, o lado negativo é que a Receita Federal vai ter acesso a todas as suas transações feitas na Binance. E aí você pode até pensar que isso não é tão ruim, porque afinal, se eu não faço nada de errado, eu não preciso ter medo. E sim, é verdade que esse tipo de movimento pode fazer com que a Receita Federal e o governo possam atuar de forma mais enfática contra atividades ilícitas e crimes envolvendo criptomoedas. Mas, olhando por um outro lado, isso também dá uma ferramenta muito poderosa para a Receita Federal e para o governo sobre as suas transações, sobre a sua liberdade que você tem com o seu dinheiro. Por quê? Hoje, neste momento, não é um problema tão grande assim, porque ainda não existem muitas regulações e a tributação não é tão agressiva assim no mundo das criptomoedas. Então você consegue fazer as suas negociações sem ter um grande dispêndio tributário, sem ter um grande problema movendo as suas criptomoedas e fazendo suas negociações. Mas a questão é que caso as regulações e as tributações venham de forma agressiva, esse tipo de ferramenta pode atuar sim contra o mercado de criptomoedas aqui no Brasil como um todo, já que com isso ele tem acesso a todas as informações e, dependendo das leis que forem redigidas, essas leis podem fazer com que as negociações e o mercado de criptoativos, que é um mercado em expansão pelo mundo todo, seja muito mais restringido aqui no Brasil. Caso as tributações se tornem tão agressivas ao ponto de tornarem as negociações com NFTs, com criptomoedas, algo insustentável, a partir de agora a Receita Federal tem controle para exercer completamente esse direito. No final do dia, com essa movimentação, a Binance só está se adequando às leis e regras do Brasil antes que talvez isso vire um problema, antes que talvez o Brasil bana os serviços da Binance daqui para os clientes brasileiros. Porque hoje em dia as exchanges brasileiras já operam dessa forma, provendo essas informações. E, querendo ou não, esse movimento faz com que haja uma competição um pouco mais justa entre a Binance e as corretoras que operam aqui para o mercado brasileiro e seguem as leis do Brasil. Mas na prática, aqui no Brasil, grandes atores das criptomoedas, então donos de exchanges, por exemplo, estão em contato com os políticos para basicamente conseguir construir essas regulações de forma a não prejudicar o cenário como um todo. Então é interessante ver que há uma discussão aberta entre os grandes atores dos criptoativos aqui no Brasil e os políticos. Inclusive, em fevereiro a gente teve uma aprovação aqui dessa regulação das criptomoedas. Até então, a Binance não participava muito de forma ativa dessas discussões regulamentares aqui que estão rolando no Brasil com os políticos. E parece que a partir desse momento eles também entram dentro dessa conversa, o que pode ser interessante para todo mundo. Essa notícia de que a Receita Federal vai ter todas essas informações sobre nós é uma notícia boa? Não muito. Mas, querendo ou não, as regulações vão vir, quer você queira, quer você não queira. Então, é melhor participar de forma ativa, fazendo essa construção junto com todos os atores políticos, para que dessa forma, tanto a tributação quanto as leis, quanto as regulações, sejam feitas de forma a não inibir essa inovação e esse mercado gigantesco que é das criptomoedas aqui no Brasil. Independente de qual corretora você escolhe para operar suas criptomoedas, existe aquela máxima que suas chaves, suas moedas. Se você não tem posse da sua chave privada, essa moeda não é realmente sua. Ela é passível de ser hackeada, de ser bloqueada ou de ser alvo de qualquer medida problemática de um governo que, vamos ser sinceros, está acontecendo aí pelo mundo. Confiscar o dinheiro da população ou proibir que a população compre moedas estrangeiras ou qualquer coisa do gênero parece um problema que a gente vai ter no Brasil no curto prazo? Não parece, mas é algo que vale sempre a gente ficar atento. E por isso, vale o aviso amigável. Essa é uma discussão bastante complexa que eu queria saber a sua opinião. Queria que você escrevesse aqui nos comentários o que você acha dessa história toda. E aí, pra gente encerrar com chave de ouro essa história toda, tem uma curiosidade aqui interessante. O CZzinho lá, CEO da Binance, também soltou uma foto com o filho do João Dória, o João Dória Neto, que aparentemente é um grande entusiasta desse mundo dos criptoativos, inclusive
tem algumas NFTs no seu nome, faz negociações com NFTs. O que eu achei interessante é que depois dessa foto, o portal do Bitcoin aqui fez basicamente uma investigação sobre as movimentações que o João Dória Neto fazia com as suas NFTs. E aí, ao que tudo indica, o filho de João Dória vem negociando NFTs no OpenSea desde outubro de 2021. Mas aí, analisando as contas do filho do João Dória, eles viram que ele tem 16 NFTs que somam mais de 266 mil reais. Então o cara é um grande entusiasta das NFTs. Quem diria? No final as pessoas acham que as criptomoedas é um grande paraíso para criminosos e que é todo mundo anônimo. Em que mundo você conseguiria ver as transações que o filho do João Dória está fazendo? Só mesmo no mundo das criptomoedas. As criptomoedas não são anônimas, elas são pseudônimas. É muito diferente. Então, se a gente tem essa liberdade para olhar dentro da blockchain as transações acontecendo, imagina se grandes políticos do mundo todo fizessem as transações através das criptomoedas e a gente tivesse acesso às carteiras deles para a gente mesmo conseguir ver para onde esse dinheiro está indo. Ia ser, no mínimo, interessante, né? Fica aí a ideia. Achei interessante essa história, espero que você tenha gostado. Deixo você aqui com outros 2 vídeos para você continuar se aprofundando. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.